A paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, todos que estão vendo esse vídeo, aqui estou novamente, eu, Cido Martins, para aprendermos mais sobre o raciocínio nas Sagradas Escrituras, para nós sermos mais conhecedores e sábios a respeito da Palavra de Deus. Então hoje eu vou fazer um estudo junto de vocês sobre oração. A oração do Pai Nosso é explicada frase a frase. Essa oração está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 a 13. Pois bem, na oração do Pai Nosso, encontramos verdades valiosíssimas que, observadas seriamente, é capaz de nos transmitir uma comunhão melhor com Deus. Com certeza, esse estudo o ajudará a refletir mais uma vez as lições do Mestre, nas quais sua vida será ainda mais enriquecida espiritualmente. Quando os discípulos de Jesus perceberam que ele era de fato o enviado de Deus, pediram-lhe que lhes ensinasse a orar de maneira eficiente. Jesus Cristo então lhes ensinou a oração do Pai Nosso. E vai ensinar para nós agora também como é correto fazer esta oração. Tudo bem? A oração do Pai Nosso é um modelo de petição. Não é para ficar sendo repetida, rezando várias vezes de forma seguida. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Vamos ver em Mateus, capítulo 6, versículo 7. O modelo de oração do Pai Nosso é como um formulário a ser preenchido com as nossas próprias palavras para nós relacionarmos com Deus. Ela nos ensina a como orar, ela nos dá os ingredientes que devem fazer parte da oração. Ela é dividida em 7 partes e em cada parte podemos orar intensamente. Vejamos, Jesus disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, nós acompanhamos esta oração. O Pai Nosso em algumas igrejas evangélicas é usado como uma oração introdutória. Quer dizer, uma introdução, o início ou começo de um culto. A oração do Pai Nosso para os evangélicos é ensinado como uma oração modelo, uma oração a ser tomada por base. Outro detalhe é que quando Jesus ensinou a oração, ele instituiu um modelo, um exemplo, ele não instituiu uma regra. No entanto, que no livro de Lucas ela ocorre com outras palavras. Devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
João, capítulo 4, versículo 24. Vamos ver agora uma explicação detalhada dessa oração. Primeiro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Na frase inicial, Pai nosso que estás nos céus, deixa claro que toda oração deve ser dirigida exclusivamente a Deus, ao Pai, que estás no céu. E santificado seja o teu nome. Nos diz para adorarmos a Deus e louvá-los por quem Ele é. Segundo a Bíblia, a palavra santificado significa separado, diferenciado, exclusivo e de forma inconfundível. Logo, toda oração deve ser encaminhada diretamente ao Deus Criador. Santificar é colaborar com Deus, é fazer notória a diferença entre o santo e o profano. Profano é tudo que for contrário do que é sagrado. É tudo contrário ao que é divino, entre o que é de Deus e o que não é. Santificar o nome do Pai é estabelecer por meio da fé no nosso próprio coração o que Deus é para nós. Significa sustentar a fé no meio das contrariedades da vida. Quando tudo pretende negar a Deus, quando os ímpios se levantam para desacreditar a Deus, a expressão teu nome se refere a Deus na sua totalidade. Significa Deus em todos os seus atributos, ou seja, suas características. É a preocupação genuína, uma preocupação pura em dar toda a glória a Deus Pai. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bom, segundo, venha o teu reino. Aqui Jesus usou a palavra reino porque, naquela época, a maioria dos povos só conhecia organizações do tipo reinado. É o rei e seus súditos. Nos dias de hoje, as sociedades são mais comuns. Hoje é governantes e cidadãos. Portanto, a expressão reino de Deus quer dizer sociedade de Deus, critérios sociais estabelecidos e administrados por Deus. Logo, nesta parte da oração, Jesus Cristo nos ensina que precisamos praticar as leis de Deus, seus mandamentos, para sermos cidadãos do seu reinado. Deus governa todo o universo. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do Evangelho. Quando vidas são libertas, famílias restauradas, enfermos são curados, pecadores arrependidos, assim o reino de Deus está sendo implantado. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho em sua amplitude e poder, e também indica que estamos esperando a vinda do dia de Deus. Glória a Deus. Terceira parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesta parte, Jesus deixa claro que, mesmo nos tornando cidadãos do reino de Deus, temos que nos adaptar aos critérios de Deus e nos conformar com o que Ele nos permitir. Só assim seremos de fato bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Seja feita a tua vontade. Devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, não por nossos desejos, porque a vontade de Deus tem que ser feita na terra. Por que a vontade de Deus tem que ser feita na terra?
Quando eu começo a desejar a vontade de Deus e não a minha, eu reconheço sua autoridade, o adoro, estabeleço seu governo e não o governo do homem. Enfim, seja na terra ou nos céus, sua vontade é perfeita, boa e agradável. Esse deve ser o desejo de todo crente sincero, ansiando para que o mundo inteiro venha conhecê-lo. Também Jonas queria ir para uma cidade diferente da cidade que Deus escolheu. Paulo queria que tirasse o espinho da carne. Elias queria ficar dentro da caverna, entre tantos outros exemplos. Mas eles sabiam que a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é feita prontamente, imediatamente. E aqui na terra, como é feita a vontade de Deus? Vemos o agir de Deus na vida de quem é fiel. Na vida daqueles que têm confessado Jesus como Senhor e seu único Salvador, um povo qualificado para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, principalmente quando não entendemos ou quando não gostamos. Quando oramos a Deus, clamando para que sua vontade seja estabelecida, com certeza a nossa oração atravessa os céus e vai até o coração de Deus. Amém? Quarta parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse texto, mostra a nossa dependência de Deus em suprir o alimento diário. Aqui somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos para sustentar também a nossa carne. Nessa parte, Jesus ensina que não adianta pedir a mais com o intuito de estocar, guardar para o dia de amanhã. Deus só concede o que necessitamos, cada um recebe sua porção exata. O amanhã é outro dia. O povo de Israel teve que aprender a dependência em Deus e confiar nele para seu sustento no deserto por 40 anos. O maná, o pão de cada dia, conforme está escrito em Êxodo capítulo 16, no versículo 20 e 21. Maná que sustentou diariamente por 40 anos o povo de Israel no deserto, onde eles não podiam guardar porque estragavam, exceto o sexto dia. Mas Deus mandava a porção exata para cada um, porque Deus é perfeito. Aqui a palavra pão também significa suprimento, alimentos, vestimentas, etc. Jesus, quando fala do pão, ele está falando de nossas necessidades físicas, emocionais. E ele está falando também da nossa fome da alma, da nossa dimensão espiritual. Ou seja, Jesus está falando de uma fome mais profunda, mais essencial. A súplica pelo pão é a súplica pelo trabalho, pelo afeto, pela menção de Deus, para que possamos enfrentar a vida e seus desafios. 5. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa parte da oração do Pai Nosso, Jesus entra num ponto muito importante das relações humanas, ou seja, ofensor e ofendido. Nos lembra de confessar nossos pecados a Deus e nos desviemos deles. Nesta parte fica evidente que se estamos em débito com Deus, precisamos pedir perdão dessas dívidas, dessas ofensas, para que, estando sem débitos, Deus nos concede aquilo que desejamos. Note, entretanto, que existe uma pré-condição para que Deus nos perdoe e, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em débito conosco também, ao que tenha nos ofendido, de modo a alcançarmos o perdão de Deus e recebermos aquilo que desejamos. Quem perdoa conhece Jesus e lembra-se
que Deus também já perdoou. Sexta parte. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus comenta que o mal é a tentação, existe de verdade. A melhor maneira de nos proteger é seguir os ensinamentos de Deus, pedindo a Ele frequentemente que nos proteja e nos salve do predador da humanidade, isto é, diabo ou Satanás, que dá a mesma coisa. Conforme Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Por isso é necessário pedir a Deus para não cair em tentação. É uma petição por socorro em alcançar a vitória sobre o pecado e um pedido por proteção contra os ataques do inimigo da nossa alma. Somos tentados o tempo todo e ninguém que seja humano está isento desta tentação. Sétimo e último. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui termina reafirmando e reconhecendo a grandeza, o poder e a glória de Deus. É importante afirmar para o Senhor e também para cada um de nós que o reino, o poder e a glória pertence somente ao Pai. E após um longo tempo na presença do Senhor, submetendo-se aos seus cuidados dele, aos cuidados de Deus, solicitando as provisões diárias, o pão, buscando o perdão pelos pecados e pedindo a proteção para não cair nas ciladas do inimigo. Finalmente chega o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo que o Pai exerce sobre seus filhos, pois teu é o reino. A oração de Jesus mostra que orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos até Ele. Bom, vamos aprender a orar, a clamar, e assim ser mais sábio e estar cada vez mais perto da verdade do nosso Deus. Amém? Deus vos abençoe. Até o próximo.